Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link tá aqui na descrição. Novo Horizontino e Mirassol. Novo Horizontino aqui vem como favorito. O terceiro colocado na Série B, jogando em casa, não é tão favorito. E o Mirassol vem na 8ª colocação aqui, jogando fora de casa também, mantém a mesma posição. A única entrada aqui que a gente vê valor é o Lei Mirassol. Até porque, se a gente vê aqui no nosso painel, o Novo Horizontino e Mirassol tem uma oportunidade de lei fora. Mirassol jogando fora de casa é um time que não tem saldo de gols, marca poucos gols, a maioria dos jogos são under 2,5, e o Novo Horizontino é um time que tem uma média de pontos bastante interessante dentro de casa e o Mirassol uma média de pontos inferior jogando fora de casa. Então essa é a nossa entrada para esse jogo, tá? Lembrando, isso daí não é tip, isso daí é uma entrada que a gente quer explorar no live. Aí o outro jogo que tem, Criciúma e Londrina, também lei fora de casa. O Criciúma é o 5º colocado, o Londrina jogando fora de casa é o 20º colocado, é o Lanterninha. E o Criciúma também tem uma média de pontos aqui bastante interessante jogando em casa, média de gols bastante interessante jogando em casa, com coeficiente de variação relativamente baixo, tá? Se a gente entrar aqui de novo no nosso painel aqui, se você quer receber o nosso painel, só entrar no nosso grupo VIP do Telegram, mas abrindo uma exceção, eu vou deixar o link aqui da Série B para quem quiser, aqui nos comentários o link para quem quiser explorar os painéis. A gente tem demais campeonatos, mas pode ser interessante para você entender como que funciona, tá? Também pode ser uma tendência de over cantos, mas eu prefiro ficar de fora aqui. Eu não acho que tem tanto padrão, porque o Londrina é um adversário muito fraco, e se o Criciúma abrir o placar logo em seguida, logo no começo, deve ser bastante difícil ter muitos escanteios. A única opção seria o Criciúma não conseguir fazer o gol rapidamente, tá? Terceiro jogo do dia, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta. Lei goleada do Botafogo. O Botafogo não aplicou e nem sofreu nenhuma goleada. A Ponte Preta também não aplicou e nem sofreu nenhuma goleada. E o overcanto são dois times com média de cantos acima de 11, com coeficiente de variação abaixo de 0,30, que é bastante interessante. Guarani e Juventude também lei goleada, são times que não marcam goleada, e também lei Juventude. O Guarani jogando em casa é o terceiro colocado, tem uma média de pontos aqui bastante interessante jogando em casa, uma média de gols bastante interessante, apesar de que o Juventude é um time que joga bem como visitante. Mas pela força do Guarani em casa, eu vou ficar de olho nesse lei Juventude, tá? E se você quer saber como é que a gente faz essas entradas, a gente entra na Betfair, que é a nossa parceira oficial. Tem a Betfair Exchange, que você não joga contra a casa, e tem a Betfair Sports, que é uma casa de aposta tradicional. Tem bônus para quem é inscrito aqui no canal, o link também tá aqui nos comentários, tá? E a gente vai aqui para outro jogo, Chapecoense e Atlético Goianiense. Chapecoense vem como favorito, porém é um time que marca poucos gols, tá? A média de gols de 1,82. Se a gente for ver aqui no nosso painel, Chapecoense e Atlético Goianiense, a Chapecoense tem um saldo de gols de 0. Tá? E o Atlético Goianiense tem um saldo de gols de -7 jogando fora de casa. Então, a gente vê aqui placares mais repetidos, goleada não tem. Então, lei goleada, under 2,5 FT, que é bastante ousado, mas aqui pelos minutos dos gols dessas equipes, elas costumam agredir e serem agredidas menos no início do jogo. Então, pode ser um scalp aqui nos primeiros 10, 15 minutos. Se você também não sabe, tem vídeo aqui no canal explicando. E over 8,5 cantos, que o Atlético Goianiense é um time que gera muito espaço e dá muito e faz, preenche também muito espaço. Então acredito que deve jogar mais pelas pontas, e são times com média de escanteios aqui acima de 10,5, coeficiente de variação bastante baixo, tá? Série B de novo, a gente já vai chegar na Série A, Vitória e Ceará. Eu vou de lei Ceará, o Vitória jogando dentro de casa é o segundo colocado, tá brigando por título, tá brigando por classificação. E aqui tá errado, aqui lei escanteio, na verdade daqui foi uma falha minha, a ideia é lei Ceará, tá? ABC Ituano, ABC Lanterninha, Ituano 13º jogando como visitante, 14º jogando na classificação geral. Lei goleada do ABC, por mais que essa odd seja 40, 50, o ABC é um time muito fraco, tem uma média de gols bastante baixa, aqui uma média de pontos pífia jogando dentro de casa. Eu até gostaria de explorar um lei ABC, mas o Ituano não é tudo isso. E vou no under 2,5 FT, tá? Pelo fato de que essa odd aqui, ela deveria estar um pouco mais baixa, e não é para ficar o jogo inteiro, é só para ficar nos primeiros 10 a 15 minutos, tá? Finalmente a gente chegou na Série A, Botafogo Internacional classificado. Não acredito que o Internacional vai jogar tudo nesse brasileiro. O Botafogo, que tá segurando a liderança,
Acredito que lei internacional é interessante. Over 8.5 cantos, caso o Botafogo não marque logo no começo, ou caso o Botafogo marque e continue pressionando. E lei goleada do Botafogo pelo fato do Inter não ter levado nem feito nenhuma goleada, ter uma média de gols bastante baixa. E o Botafogo jogando dentro de casa, se a gente for ver aqui, o Botafogo jogando dentro de casa, 66% dos jogos são under 2,5. Então acredito que deve ser muito difícil pelo histórico do Botafogo golear o Internacional, por mais que não esteja com a cabeça no Brasileiro. Atlético Mineiro e Bahia. Atlético Mineiro vem aqui numa race terrível aqui, 5 vitórias, 5 derrotas nos últimos 10 jogos, só uma vitória nos últimos 5 jogos foi contra o São Paulo, mas não goleou, não encantou. O Bahia é um time que não toma muitos gols, também não faz muitos gols. Lei goleada é a única odd aqui que eu acho interessante, que eu devo buscar pro pré-live para fazer no live. Corinthians e Curitiba. Curitiba jogando como visitante 17º, Corinthians jogando em casa 12º, vem numa sequência ótima aqui, nenhuma derrota nos últimos 10 anos. Parece que o Pô fechou aí, tá fazendo um bom trabalho. Então, Lei Curitiba é o que a gente pretende aqui para entrar no live. Vamos ver qual vai ser o time que vai entrar do Corinthians, que o Corinthians tem decisão agora contra o São Paulo no próximo dia 16, né? E aí vamos, América Mineiro e Goiás, também lei goleada. O América Mineiro é um time que marca e toma muitos gols, tem a melhor média de gols do campeonato aqui, 3.38, normalmente porque toma, tá? Se a gente for ver aqui o América Mineiro jogando dentro de casa e o Goiás, o América Mineiro é um time que tem saldo de gols de -9. Então, assim, o América Mineiro não é um time que agride muito. Esse over aqui normalmente é porque toma, e goleada normalmente é porque toma também. Então, lei goleada aqui pra mim é uma odd que, independente do valor dela, se tiver ainda abaixo de 50, até posso fazer eventos raros aqui que pode ser interessante, tá? Flamengo e São Paulo, aí que eu quero falar uma coisa. Muita gente fala, só trabalha com número. Cara, você trabalha com número para validar a hipótese. Por exemplo, o Flamengo aqui, ele tá taxado como grande favorito, 1.83. Pela race do Flamengo faz sentido. O Flamengo tem 6 vitórias em 10 jogos. Só que você tem que ver o contexto também. O Flamengo teve aquele caso do Pedro, agora foi eliminado pelo Olímpia na Libertadores. A torcida tá protestando, pressionando a presidência, pressionando o Sampaoli. Gente, não dá para olhar só número. Você tem que entender também o contexto. Então, assim, eu vou de lei goleada Flamengo, porque acho muito difícil o Flamengo encantar agora. A gente conhece como são os jogadores, né? Quando eles falam que não existe como derrubar técnico, mas, cara, quando o clima não tá bom, dificilmente eles vão golear e encantar. Então, acredito que esse lei goleada tem bastante valor e talvez um lei Flamengo, pela situação que tá vivendo no extracampo. A única coisa que não me coloca no lei Flamengo é que o São Paulo, ele jogando fora de casa, é um time péssimo, é o 19º colocado, e o São Paulo também tem a decisão contra o Corinthians. Então, assim, deve ser muito difícil o São Paulo vir com o time todo completo, com muita motivação para esse jogo. Então, lei goleada Flamengo é o que eu vejo aqui no pré-live de bastante valor. Talvez um over cantos, mas depende muito da vontade desses times de jogar esse jogo. Tá? Fortaleza e Santos, eu vou de lei Santos. O Santos jogando fora de casa é o 18º colocado, enquanto o Fortaleza jogando em casa é o 9º colocado. E também de over cantos. O Santos é um time que cede muitos cantos, o Fortaleza é um time também que tem muitos cantos também, 11 de média, eu acho interessante. E aí a gente tem Palmeiras e Cruzeiro. Vou de lei goleada. O Cruzeiro é um time que, jogando fora de casa, ele é um time que tem bastante under. Se a gente for ver aqui o Cruzeiro, ó, Palmeiras e Cruzeiro na segunda-feira. Aqui, não, ó, tô falando besteira. O Cruzeiro é bastante over fora de casa, tá? E aqui tem até uma tendência de over HT que a gente não tem aqui no painel. Mas eu não acho que o Palmeiras vai jogar com a corda toda, porque o Palmeiras acabou de se classificar também, deve estar descansando um pouco, sabe que as chances de título são remotas. Então eu vou de lei goleada. O Palmeiras não tem goleado, né? Se a gente pegar aqui, ó, 2 goleadas entre os dois times aqui em todos os campeonatos, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, e normalmente foram contra adversários muito fracos, né? América Mineiro. Então acredito que o Palmeiras não deve golear o Cruzeiro, e um lei Cruzeiro pelo fato do Palmeiras jogar um pouco melhor fora de casa, dentro de casa, e o Cruzeiro ser um time que não toma muitos gols, mas o Cruzeiro também não é um time que faz muitos gols, né? Se a gente pegar aqui o saldo de gols do Palmeiras e do Cruzeiro aqui, o 8 e 7 jogando fora de casa, eu acho que pode ser interessante, tá? E Red Bull Bragantino e Vasco, também segunda-feira, não tem muito o que fazer, eu vou de lei Vasco aqui.
Aqui tá como favorito, mas aqui no PDF a gente vai corrigir. E over 1,5 FT, tá? Over 1,5 FT, o Bragantino é um time que marca muitos gols, é um time que tem feito muitos gols. A odd provavelmente está desajustada aqui, tô gravando esse jogo na sexta-feira, esse vídeo na sexta-feira. E eu acredito que over 1,5 FT e Lei Vasco pode parecer bastante interessante. Também Atlético Paranaense e Cuiabá. Eu vou de Lei goleada Atlético Paranaense, Lei Cuiabá jogando fora de casa e over 8,5 cantos, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, coloca o sininho aí, se inscreve no nosso canal. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, comenta aí pra gente poder melhorar, pra gente poder te ajudar um pouco melhor. Forte abraço, até a próxima.